Fala galera, hoje é dia de 1 Reis 18, vamos lá. Elias apresenta-se diante de Acabe. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. Repartiram entre si a terra, para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor, Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e dize ao meu senhor: Eis que aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde meu Senhor não mandasse em busca de ti, e dizendo eles: Aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu: Vai, dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi os 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numas covas, e o sustentei com pão e com água? E agora tu dizes: Vai, dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui, ele me matará. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, ele o anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vindo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, ajunta a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Elias
e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, e eles escolheram para si um dos novilhos, e o dividiram em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. Disse, pois, Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do Senhor vosso Deus. Mas não metais fogo ao sacrifício. E tomando o novilho que se lhes dera, preparam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu, e saltavam em volta do altar que tinham feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite de que o acordem. E eles clamavam com altas vozes, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lancetas, até correr o sangue sobre eles. Também sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, ninguém respondeu nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, és Deus, que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isso, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, onde os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Acabe, pois, subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olhe para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem,
do tamanho da mão do homem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe, subindo ao carro, foi a Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Bom, galera, 1 Reis 18. Amanhã, 1 Reis 19. Falou!